Existem várias modalidades de casamento e até contratos que podem evitar brigas depois de uma separação. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um casal fez um contrato nupcial prevendo indenização em caso de traição. Veja quais são essas modalidades na reportagem de Renata Marques. Bruno e Natália estão de casamento marcado. Se casam no civil dia 8 de fevereiro. O regime escolhido será o de separação total de bens, que é quando tanto o patrimônio adquirido antes da união quanto depois permanece com cada um deles, não havendo divisão em caso de separação. A gente entende que na hora que a gente for juntar os nossos caminhos, não necessariamente eles têm que ser paralelos o tempo todo. Então a gente pode continuar cada um construindo sua vida financeira, seus bens. E se a gente quiser ter algum bem, se a gente quiser ter até uma poupança, se a gente quiser ter alguma coisa junto, aí a gente faz esse pacto, mas não através do casamento. Eu acho que não tem necessidade de... Porque assim, de estar no papel o que é meu, o que é dela, não. Tudo teoricamente é nosso, a gente está fazendo a vida juntos, né? Então acho que está perfeito desse jeito. Além da separação total de bens, existem outras 4 modalidades de casamento. As mais comuns são a que prevê comunhão parcial de bens, quando apenas o patrimônio conquistado após o casamento passa a ser de propriedade do casal, e a comunhão universal, que estabelece a posse absoluta do patrimônio de ambos, ainda que parte dos bens conquistados seja anterior à união do casal. O enlace dos sonhos está no imaginário de muitos casais, mas pensar na parte prática da convivência a dois requer consciência. A decisão da união pressupõe a escolha definitiva de um parceiro, mas há quem não esteja satisfeito apenas com o que está convencionalmente padronizado e prefira estabelecer regras para, por exemplo, casos de infidelidade. Foi o que fez um casal que acionou a justiça para firmar um contrato com previsão de multa de R$180 mil a ser cobrada de quem se aventurasse a mudar as regras. Os noivos são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Argumentaram que a indenização seria justa por conta do possível constrangimento que podem passar diante da sociedade caso haja uma traição. A juíza titular da Vara de Registros Públicos autorizou a inclusão da cláusula no contrato. Segundo ela, não há contradições legais no processo. Se isso para eles é uma regra que eles estabeleceram até para evitar uma disputa judicial lá na frente, de repente o marido ou a mulher tem um histórico assim de traição no namoro, e aí convencionaram isso exatamente para não ter que brigar lá na frente, né? Se um falar, olha, vou entrar com uma ação de indenização por danos ou alguma coisa, já falaram, olha, o nosso valor é esse, né? Cada um tem o seu. E foi isso. Rafael e Maricele deram início ao processo de averbação do casamento. Vão optar pelo regime de comunhão parcial de bens, mas consideram pertinente o pedido dos noivos no contrato, ainda que não pensem em aderir à medida. Traição gera uma penalidade, vamos dizer assim, então eu concordo com ter uma cláusula. Não estou criando, mas eu concordo com essa cláusula. A decisão diz respeito à vida íntima dos noivos e, por isso, a Justiça autorizou a possibilidade da multa. Mas, apesar do entendimento jurídico, as opiniões a respeito do assunto são diversas e devem ser adequadas a cada relacionamento. A ideia de você começar a vida dois é que seja eterno e que não haja traição. Você já vai prometer ali a vida inteira e principalmente a fidelidade para a pessoa. Então, colocar essa multa aí de traição é um pouco estranho. Eu confesso que eu não colocaria. Está começando já um relacionamento, já pensando se trair, né? Para mim, eu já não acho legal. Já rola uma desconfiança mútua, né? Porque... na realidade, eu acho que isso aí transcende a questão só do valor de R$180 mil de multa. Eu acho que se um relacionamento for começar assim, não deve começar. Boa reflexão, parece que já começa ali com o pé atrás, né? Bom, para a gente repercutir as questões jurídicas que envolvem esse assunto, eu converso agora ao vivo de forma remota com a advogada Marcela Furtz. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Marcela. Boa tarde, obrigada, Rafa. Muito obrigada a você pela participação. Bom, a gente viu ali no finalzinho da reportagem que esse assunto divide opiniões nas ruas. No direito, o que versa hoje o nosso código, as regras vigentes em relação ao acordo pré-nupcial, o que pode e o que não pode. Vimos uma cláusula ali, uma cláusula um tanto curiosa, né, da traição. E quando a gente amplia o leque, a gente vê cada coisa ali, quais são os limites?
É algo que traz, assim, muito debate, principalmente social, né, nas pessoas mais leigas, que querem debater a questão da fidelidade, da desconfiança, né, como esse último senhor falou aí na matéria. Bem, no âmbito jurídico, o pacto antenupcial, como foi falado até na matéria, é um pacto realizado antes das núpcias, né? Então, assim, no processo de habilitação para o casamento, ele vai ser realizado no cartório e aí ele tem que ser registrado também ali como uma escritura pública, senão ele não surte efeito, ele acaba sendo nulo. As possibilidades são, o Código Civil, nos artigos que tratam do pacto antenupcial, na verdade ele fala praticamente que não deve dispor contra a lei. Agora, de uma forma geral, há entendimento de que o pacto antenupcial ele deve se valer apenas das questões patrimoniais, que foi inclusive o que ensejou ali essa ação judicial, porque o cartório, quando esse casal quis colocar a cláusula de indenização por infidelidade, disse que não, que só pode constar a questão patrimonial. Mas há precedentes, inclusive o enunciado 635 da 8ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, em que diz que sim, que no pacto antenupcial pode constar questões inerentes ao relacionamento, questões existenciais. Então, assim, se a norma não diz que não pode, ele fala assim, não pode falar sobre questões pessoais, só patrimoniais, então pode sim haver essas cláusulas. A gente vê, normalmente, como eu falei, questões patrimoniais. Esse casal inovou, entre aspas, colocando a questão da infidelidade, porque fato é que hoje as relações pessoais também é simples, né? Assim, é inevitável a traição. Já houveram algumas decisões judiciais quando um ex-cônjuge entrou contra o outro, pedindo uma indenização por causa da infidelidade ou não houve o deferimento porque a justiça entende que a traição é inevitável dentro de um relacionamento. Então, eles se precaverem é uma maturidade, é uma evolução que deve ser estendida aí no âmbito realmente do direito das famílias, porque isso acaba por minimizar alguns impactos para depois, no caso de divórcio ou dissolução. Interessante que a juíza, na reportagem, ela cita isso, né? Olha, é uma regra que pode até evitar uma futura disputa judicial, como a senhora bem reiterou agora. Agora, o Poder Judiciário, há uma certa construção em torno de uma cláusula anti-baixaria, assim, entre aspas, doutora. Eu me refiro porque já ouvi falar algo nesse sentido, inclusive entre as celebridades, né? A gente vê que alguns casais aí, as celebridades, né, do mundo aqui, nacional e internacional, elas acabam optando por cláusulas curiosas. E aqui no Poder Judiciário, no ordenamento jurídico brasileiro, já há uma construção para evitar uma futura briga, uma disputa que pode se alongar ali? Rafa, até tem um juiz, o doutor Rafael Calmon, que ele é juiz do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele costuma falar muito sobre isso, ele fala sobre essa cláusula de anti-baixaria. Por quê? Quando a gente ali está tratando de pessoas famosas que lidam com a sua imagem, então é bom já deixar estabelecido que em caso de divórcio ou separação, que não vai ser divulgado na imprensa uma briga ou como que era o relacionamento, que não vai ser difundido isso, até porque eles têm que preservar a imagem deles. Então, é uma forma, sim, como a gente vê, de precaver, né? No judiciário, houve ali ainda uma discussão muito grande da possibilidade de haver essa cláusula, até onde se permite essa cláusula ou esse comportamento em termos de fixar algo posterior ao divórcio. Mas a gente tem que ter em mente que, com relação às famílias e a autonomia de vontade das partes, o Estado ele tem que interferir minimamente. Então, até como eu disse, se não há um impedimento e também não vai contra princípios constitucionais, e quando a gente fala isso dentro de um relacionamento, é o princípio da solidariedade, o princípio da dignidade humana. Se não vai contra esses princípios, então pode haver essa possibilidade. Isso é mais comum, como você mesma falou, ali entre pessoas famosas, né? Porque elas já prevêem que, para não haver uma briga futura,
algum dissabor em relação a essa dissolução. Mas é algo que todos os casais, eles também podem refletir sobre isso para que se evitem brigas futuras, assim, como a gente vê que o judiciário está abarrotado de processos, muitas vezes, em que as pessoas, elas discutem e não chegam a lugar nenhum, em uma discussão que poderia ser facilmente acordada entre elas em um momento de melhor reflexão, enquanto elas ainda se amavam, vamos assim dizer. Perfeito, doutora Marcela, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas suas colocações e reflexões todas aqui conosco. Boa tarde e até a próxima, viu? Muito obrigada.